Aí está, prezados, essas belas e lindas palavras, mostrando a todos nós o ministério e as qualidades do nosso santo irmão Aldo, como o último pastor, o último profeta por Deus levantado nesta terra. Prezados, o nosso santo irmão Aldo, eu falei na reunião de ontem e torno a falar hoje, ele foi a coisa mais boa que aconteceu na nossa vida. Eu creio que aqui ninguém conheceu a Santa Vó Rosa, mas a nossa querida Vó Rosa foi a extensão do Divino Mestre aqui nesta terra, no seu ministério, e o nosso santo irmão Aldo foi a extensão do ministério da Santa Vó Rosa. Se nós não conhecemos a Santa Vó Rosa, mas conhecemos o santo irmão Aldo, as suas qualidades. E eu torno a lhes dizer, ninguém tira esse direito de nós. Ninguém tira esse direito de nós proclamarmos o santo irmão Aldo como o último pastor por excelência, cumprindo-se no seu ministério aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Ninguém tira esse direito de nós, por quê? Porque nós conhecemos um profeta. Nós vimos as ações de um profeta. Nós vimos os milagres e prodígios que esse profeta realizou na vida desse povo apostólico, na nossa vida. Porque se formos parar para conversar com cada um dos senhores, eu tenho certeza que o irmão Aldo interagiu e muito na sua vida. Muitas das decisões que os senhores tomaram foi através de um conselho do santo irmão Aldo. Então, prezados, o irmão Aldo foi o maior presente que Deus deu para cada um de nós na atualidade. Faz uma falta muito grande para nós. Porque, prezados, o santo irmão Aldo, muitas vezes, só em ele olhar para nós, nós já sabíamos a resposta das nossas dúvidas. Só o olhar do irmão Aldo já era uma resposta. Muitas vezes, somente sim ou não já resolvia muitos problemas nossos. Hoje, nós não temos a presença física deste profeta conosco, mas através da fé, nós sabemos que ele está presente em nosso meio. E se nós formos justos, sinceros, obedientes, fiéis, com tudo aquilo que foi nos ensinado, tenham certeza, prezados, ele dará orientação para a nossa vida. Ele dará para cada um de nós aquilo que é de melhor. E o santo irmão Aldo, quando ele esteve conosco, prezados, ele sempre foi muito sincero, sempre foi muito justo. Ele sempre falou a verdade a todos nós, dando conselho, dando ensinamentos, orientações, muitas vezes cobrando de nós, porque se fazia necessário. E muitas vezes ele fez isso, prezados, através dos boletins desta igreja. O irmão Aldo sempre foi muito justo conosco. Ele sempre falou a verdade. E no boletim do dia 17 de janeiro de 2002, o irmão Aldo colocou assim: entretanto, há uma parte da igreja que não está obedecendo e nem se interessa em obedecer. Fazem pouco caso das ordens, da nossa disciplina e principalmente das orientações que coloco nos boletins. Olhem o que o primaz fala neste dia: fazem o que querem, vão aonde bem entendem e não se interessam em obedecer e nem se interessam também em se pôr de acordo com a nossa disciplina. Entretanto, quando surgem os problemas, e às vezes até graves, fazem o juízo errado e dizem: por que o irmão Aldo não me ajudou? Porém se esquecem que o salário do pecado é a morte. Isto é fruto do seu erro. Entretanto, se fizerem o bem, receberão o bem como recompensa, mas se fazem o mal, nem eu, nem a Santa Vó Rosa poderemos ajudá-los. 2002. Eu lhes digo, prezados, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do irmão Aldo não passa. No boletim do dia 2 de janeiro de 2003, ele coloca assim: a Santa Vó Rosa está precisando da colaboração de todo o nosso povo, pois a situação do mundo está muito difícil e muito ruim mesmo. O pecado aumentou muito, a maldade, criaturas sem piedades e sem misericórdia, doenças que estão surgindo no mundo e que estão difíceis de ser controladas e que estão se alastrando muito. O grande aumento de bactérias e vírus infecciosos que levam à morte. Enfim, a humanidade está sofrendo muito com tanta miséria, com infelicidade, com catástrofes, acidentes gravíssimos que ceifam dezenas e até milhares de pessoas. Dizendo assim, eu, irmão Aldo, não tenho a intenção de ameaçá-los ou amedrontá-los, mas o meu interesse e o da Santa Vó Rosa é preveni-los e ajudá-los para que possam ser livres de todo o mal.
2003. O que está acontecendo nos dias atuais? Então, prezados, tudo que o irmão Aldo pediu, nos ensinou, sempre lhe disse assim: o que eu lhes desejo, o que eu lhes ensino, vem dos céus, é para o seu próprio bem. Porque o irmão Aldo sempre quis o bem desta família. Ele sempre quis que todos nós fôssemos um povo feliz, fôssemos um povo que vivesse bem aqui nesta terra. Mas ele sempre foi sincero: para que isto aconteça, eu tenho que fazer a minha parte. Não existe outra possibilidade. Porque Deus é muito justo, prezados. E Deus não tem parceria com ninguém aqui nessa terra. Não interessa se eu sou pastor, se é regente, se é músico, se é corista, se é obreiro, se é dizimista, se é participativo nas reuniões. A minha salvação não está garantida. Ela só se garante através dos meus atos, do meu proceder, do meu dia a dia. Porque Deus é muito justo. Outro fator muito importante, prezados, no ministério do Santo Irmão Aldo, foi as revelações que ele deu para nós. Ele foi um profeta revelador, mostrou tantas coisas maravilhosas a todos nós. Eu falei ontem sobre a Santa Avó Rosa. Se não fosse o irmão Aldo, nós não saberíamos que a Santa Avó Rosa é o Consolador prometido por Jesus. Outro fator muito importante, a presença dos santos e anjos nas nossas reuniões. O irmão Aldo mostrou para nós que nas nossas reuniões nós temos a presença de profetas, de apóstolos, de santos, de anjos, da Mãe Maria Santíssima. Isto, prezados, é muito valoroso. Nós saber que neste momento nós temos a presença do poder dos céus. O reino dos céus se faz presente. Prezados, é tão glorioso ser apostólico, que nós temos um hino que o coral canta que diz assim: dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus. O restante, prezados, eu não estou aqui combatendo ninguém, porque fui ensinado desde criança que não se combate ninguém, cada um siga o caminho que é bom para si. O restante fala de Jesus. Nós estamos aqui para falar em nome de Jesus. Por quê? Porque foi dado esse direito a nós, porque nós somos o povo de Jesus. Esta igreja é formada por Ele, esta igreja foi formada pelos céus, esta igreja não foi formada por homens comuns como eu. Se ela fosse formada por homens comuns como eu, o dia em que o Santo Irmão Aldo foi para o céu, ela se esfacelava. Nós estamos caminhando com dificuldade, com problemas, isso é normal, mas estamos caminhando com o mesmo objetivo, rumo ao reino dos céus. Então, prezados, devemos dar muito valor em tudo que o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Certa vez, prezados, nós estávamos na sala de reunião dos pastores, onde tinha uma sala de aula em nossa sede, e me lembro que naquele dia tinha um pastor falando sobre casamento, orientando os pastores de como fazer um casamento. De repente chegou um recado do irmão Aldo, que estava lá na sua sala, que era para mudar o assunto, e deu o assunto que era para o pastor mostrar para aqueles pastores que estavam ali. E naquele dia eu me lembro tão bem, o irmão Aldo disse assim: eu não quero que pastor suba nos púlpitos da igreja e diga que as pessoas que não são apostólicos não ganham salvação. O irmão Aldo falou assim: estão errados. Ele falou: Deus, Jesus, a Mãe Maria Santíssima e a avó têm feito uma obra de salvação muito grande na humanidade. Ele falou assim: muitas vezes o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, o seu vizinho, Deus tem conseguido colocar num lugar. Porque são pessoas boas, são pessoas humildes, são pessoas tementes a Deus, são famílias que se amam, mas só não conheceram a voz da verdade. Deus coloca essas pessoas num lugar bom. Por quê? Porque Deus leva isso para a balança da justiça. Atos bons de um lado, atos falhos de outro. Mas mesmo eles não conhecendo a verdade, os seus atos bons são mais do que os atos falhos. E Deus é justo. Deus dá um lugar para essas pessoas chamado descanso, aonde eles vão aprender aquilo que não aprenderam aqui. Mas veja o que o irmão Aldo mandou dizer assim: infelizmente, a avó luta há anos para conseguir colocar um apostólico no descanso. Quem dos senhores lembra do bispo Armodete pregando e dizendo assim que o descanso foi criado por Deus não para o apostólico, foi criado para aquelas pessoas que não têm conhecimento da verdade, que o apostólico foi escolhido para ser ensinado e o dia que deixasse a vida ir direto para o céu. Mas foi palavra do profeta. Infelizmente, a avó tem lutado anos com os apostólicos para conseguir colocar no descanso. Por quê? Porque não obedece aquilo que o profeta ensinou. Não coloca em prática aquilo que o profeta ensinou.
Porque as pessoas, prezados, como o profeta falou, que não pertencem a esta igreja, são julgados pelos seus atos. Nós, apostólicos, quando deixarmos a nossa vida, nós vamos diante de Deus e na balança da justiça nós vamos ser julgados 2 vezes. Pelos atos, pela doutrina e pela disciplina. Porque nós temos conhecimento. Ninguém vai conseguir chegar diante de Deus e dizer, perdão, eu não sabia. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso, prezados, nós temos que fazer a reflexão que eu falei ontem. Nós somos seres humanos, somos suscetíveis a erro e o inimigo vai lutar todo dia. Quando eu falo todo dia, todo minuto, toda hora, para que este povo perca a fé, para que este povo perca a união, para que este povo perca a vontade de participar das reuniões, para que os senhores que têm um cargo nessa igreja percam a vontade. E quando se perde a fé, o coral já não serve mais, o regente já não serve, aquele hino que apresentou não está bom, aquele pastor que está no púlpito não está bom. Eu falei ontem, o inimigo está com o laço prontinho para abraçar a pessoa. Por isso que tem que fazer a reflexão. E isto nós conseguimos vencer, prezados, através da oração. A oração é o escudo que nos protege das laçadas do inimigo. E ele vai lutar todo dia, para que a pessoa saia desse caminho. Especialmente os nossos jovens. E isso é triste, porque muitos têm ficado pelo caminho. Prezados, outro fator importante revelado pelo profeta, que eu presenciei, nós estávamos na fila, em uma Santa Comunhão, e o irmão Aldo fez a fila para cumprimentar o povo. Na minha frente, estava uma corista que é muito conhecida no meio apostólico, uma corista muito antiga, ela e a sua mãe. E o seu pai, que também era um corista de muitos anos, da época da Santa Vó Rosa, que tem uma voz muito marcante para nós, que nascemos nesta igreja como solista, ele tinha deixado a sua vida do corpo e tinha subido para os céus. Naquele dia o coral cantou o hino que esse irmão costumava fazer o solo. Quando nós passamos na fila, a sua filha falou assim para o irmão Aldo, eu estou triste hoje. Ele falou, por quê? Porque cantaram o hino que o meu pai cantava, me deu uma saudade, irmão Aldo. E prezados, para aquelas pessoas que deram valor no ministério do Santo Irmão Aldo, você queria descobrir algo de interessante? Ficasse atento na fila quando o irmão Aldo conversava com as pessoas. Ali saía muitas pérolas. O irmão Aldo disse assim para ela, você sabe quem estava aí hoje? Ela falou, não, irmão Aldo, seu pai. Ele falou assim, você sabe qual é o galardão dele no céu? Ela disse, não, irmão Aldo, ele é um anjo querubim. E eu fui procurar o que é um anjo querubim. Fui nas Sagradas Escrituras e procura dali e de lá, descobri. Anjo querubim são os anjos escolhidos por Deus para acompanhar os profetas em missões na terra. Vejam o galardão. Por isso, nós temos que lutar pelo nosso ministério. Para ganhar um galardão. Prezados, eu já vi pessoa dizer para mim, se Deus me salvar e me botar lá no fim da fila já está bom. Que fim da fila, meu Deus? Ficar tantos anos na igreja para ir para o fim da fila? Não, prezados. Nós temos que lutar por um galardão. Nós estamos aqui sendo ensinados para ganhar um galardão. Mas este galardão virá a mim e aos senhores se eu for humilde. Se eu for sincero com Deus. Se eu for obediente. Eu falei ontem, não existe meio apostólico. Ou você é ou você não é. Porque eu tenho ensinamento de sobra. Deve ser muito triste, prezados, a pessoa ficar tantos anos nessa igreja. Às vezes ele prega tantos anos, ele canta, ele rege, ele toca, e chegar diante de Deus e Deus dizer, filho, infelizmente o que te restou foi isso. Porque Deus é justo. Eu falei, Deus não tem parceria com ninguém. Para Deus nós somos todos iguais. O que nós temos é muitas vezes um cargo e um compromisso a mais. Mas quando findar a vida, que nós chegar diante de Deus, nós somos iguais. Então, prezados, nós temos que fazer uma reflexão. Nós temos um compromisso com Deus aqui nesta terra. Nós temos um compromisso com o Consolador. Nós temos um compromisso com o Santo Irmão Aldo. E eu, o Senhor, a senhora, você jovem está aqui porque Deus quer. Porque Jesus quer. Porque Ele disse, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Porque se Ele não quiser, não fica. E muitos passaram por aqui, milhares que eu conheço, e não ficou.
Por isso que nós temos que ter humildade. A pessoa que não é humilde, ele não vence na vida. A pessoa que não é humilde, ele não vence na vida profissional, não vence na vida material, não vence na vida familiar e jamais vencerá na vida espiritual. Tem que ter humildade. Mas isso se consegue através da oração. Outro fator, prezados, que o santo irmão Aldo mostrou. Este eu não presenciei, mas a pessoa que presenciou é uma pessoa que para mim tem um caráter ilibado. Uma pessoa a qual eu confio muito. Essa pessoa é corista há muitos anos em nossa sede. E ela contou para mim que quando ela era jovem, tinha um pastor que quando esse pastor subia no púlpito, o dia dela estava completo. Ela falou assim, tudo que aquele pastor falava para mim era perfeito. Aquele homem falava tão bem, aquele homem sabia tanto das Sagradas Escrituras, aquele homem tinha tanta expressão, tanto carinho com o povo. Ela falou, era uma reunião boa de participar, muito boa. Esse pastor veio a falecer. Passado alguns dias, ela encontrou o santo irmão Aldo. Para quem lembra aqui, há anos atrás, o nosso santo irmão Aldo ficava caminhando dentro da sede, ali você poderia conversar com ele quantas vezes você quisesse. Ela encontrou o irmão Aldo. Falou para o irmão Aldo, pastor fulano de tal, faleceu. Ele falou, pois é, vontade de Deus é vontade de Deus. Ela falou assim, eu fiquei triste, irmão Aldo, porque eu gostava tanto dele. Ele pregava tão bem. A reunião dele era muito gostosa de participar. Ela disse assim, deve ter sido uma festa muito grande quando ele chegou no céu. O irmão Aldo olhou para ela e falou, esse pastor que você está falando, hoje ele é um simples membro no céu, porque ele foi pastor no púlpito, mas para a família dele ele nunca foi pastor. Está vendo o que eu lhes falei? Quem sabe disso? Profeta, porque outra pessoa não saberia. O irmão Aldo disse para a família dele, ele nunca foi um pastor. Ele só falava no púlpito, mas as ações dele com a esposa e com os filhos, é aquilo que eu falei, prezados. Reflexão. Nós somos seres humanos e Deus é justo. Para aquela jovem, ele era um pastor perfeito diante dos olhos dela, mas ela via com os olhos da carne e Deus com os olhos da fé. Vejam, prezados, aqui nesse boletim está escrito assim, o santo irmão Aldo foi visto espiritualmente por muitos em milagre que realizava. O santo irmão Aldo também os fazia e deixava ser visto. Eu vou lhes contar, prezados, algo que aconteceu em nossa sede, que eu não presenciei, mas foi contado por um pastor, a qual é de minha total confiança, um pastor muito antigo dessa igreja, que quando era jovem era presbítero, ajudou muitas vezes o nosso saudoso bispo no púlpito da sede, quando antigamente tinha aquela meia hora a qual o pastor ou o presbítero, para adquirir experiência, era dada a oportunidade dele iniciar a reunião. Esse pastor, eu conversando com ele contou-me algo que aconteceu com sua filha, jovem. Num dia em nossa sede, quando o santo irmão Aldo fez a fila para cumprimentar o povo, para dar a bênção. Essa filha dele estava com uma colega sua que hoje é regente numa congregação do interior de São Paulo. Muito amiga, elas estavam na fila para chegar a sua vez e cumprimentar o irmão Aldo. Para quem conheceu a sede antiga, o quadro de boletim ficava naquele canto. E o irmão Aldo, a porta do escritório dele era naquele corredor ao lado. E quem fazia a fila ficava vendo o irmão Aldo lá. As duas estavam exatamente lá no quadro do boletim. A fila estava grande para chegar até o irmão Aldo. A filha de nosso irmão, ela teve uma alergia muito grave. Não se sabe se foi algo que comeu ou foi o ar, mas aquela alergia foi muito grande nela. O irmão falou que empolou toda a sua pele, coçava, ardia, ela foi ficando ruim, foi ficando com mal-estar, pela dor e pela aquela queimação no seu corpo. E ela falou para essa amiga dela, falou, puxa vida, eu não estou aguentando. Eu queria tanto cumprimentar o irmão Aldo, mas eu não vou aguentar. Eu vou procurar a minha família para me levar no médico ou me dar um remédio, mas eu não vou aguentar. Aí a outra amiga falou, vamos confiar que vai dar certo, nós vamos chegar até lá. E aquilo foi aumentando, aquele flagelo foi aumentando e a situação foi ficando difícil. Nesse instante, prezados, o irmão Aldo saiu da onde ele estava
veio pelo meio do povo, veio até elas, colocou a mão no seu braço. Ela olhou para a amiga e falou assim: você está vendo o que eu estou vendo? Ela falou: sim. O irmão Aldo está cumprimentando o povo e está aqui na nossa frente. Sabe por que o irmão Aldo fez isso com as duas? O restante não viu, para que ficasse uma prova. Olha o que está escrito aqui, ó. O santo irmão Aldo também os fazia e deixava ser visto. O irmão Aldo veio, colocou a mão nessa irmã, conversou com ela, disse que tudo ia ficar bem. E voltou novamente onde ele já estava. E a fila continuou andando. Naquele momento começou a regredir aquela situação. Ela começou a melhorar. Foi melhorando, melhorando, a fila andando. Quando ela chegou na fila na frente do irmão Aldo, o irmão Aldo falou: e daí? Tá boa? Ela falou: irmão Aldo, estou bem. Prezados, pessoas já falaram para mim: ah, mas eu nunca vi isso. Prezados, eu lhe digo com toda certeza, eu sou muito franco a falar, a grande maioria me conhece. O irmão Aldo nunca teve que provar nada para o incrédulo. O incrédulo, ele nunca viu nada do irmão Aldo. Aqueles que desafiavam o irmão Aldo para ver o seu poder, nunca viram e nunca vão ver. Mas aquelas pessoas que eram humildes, aquelas pessoas que tinham fé, que tinham amor, que tinham respeito pelo ministério do santo irmão Aldo, o irmão Aldo mostrou coisas maravilhosas. Ficaram de prova para os dias de hoje. Por isso, prezados, o irmão Aldo é o maior presente que Deus nos deu. Um profeta, prezados, para pensar. Muitas vezes nós paramos e conversamos em roda de amigo, os profetas do passado. Como eu gostaria de ter conhecido o profeta tal, o profeta tal. Prezados, nós tivemos um na nossa frente. Muitos perderam a fé, viraram as costas. Bem-aventurado é aquele que confiou, que creu, que ouviu as palavras, que colocou em prática na vida. Todos esses venceram as lutas. Vamos ter luta? Vamos, porque o céu não é de graça para ninguém. Todos nós vamos ter que provar que somos capazes de ter o amparo do reino dos céus, de ter um anjo na nossa companhia. Nós vamos ter que provar para Deus. Mas se nós for fiéis, prezados, esse corpo, a doutrina ensina, o corpo veio da terra e para a terra ele voltará. Significa que todos vão voltar, ninguém vai escapar. Mas a doutrina ensina que o espírito veio do céu e para o céu ele deve voltar. Significa que nem todos voltam. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Com um detalhe muito importante, sem fanatismo. Nós temos que tudo na nossa vida, prezados, tem que ser moderado. Isso a Santa Avó Rosa sempre ensinou. Não significa que eu tenho a minha igreja, que eu tenho o meu profeta, que eu vou virar num fanatismo brabo. Não, tudo tem que ter moderação na vida. Todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Das maiores missões do santo irmão Aldo, prezados, aqui nesta terra, sabe qual é? Preparar o espírito do povo apostólico no findar de sua vida para entregar para Deus. É o irmão Aldo que prepara o espírito da pessoa. Por isso, prezados, muitas vezes as pessoas ficam num leito, muitas vezes em um hospital. A família fica naquela angústia, não sabe se vai ter uma cura, se vai perder a vida. Naquele momento o santo irmão Aldo está agindo na vida daquela pessoa. Lhes dou uma prova. Uma pessoa de minha família ficou 9 anos na cama. Sua filha falava muito com o irmão Aldo sempre dizia: não se preocupa não, não se preocupa. Na última vez que ela falou, o irmão Aldo falou assim: opa, agora está quase pronto, só está faltando algumas pontinhas para nós acertar. Dali uns tempos a pessoa deixou a vida do corpo e o irmão Aldo mandou fazer o ofício. Ficou 9 anos, prezados. Na última vez o irmão Aldo falou: opa, agora sim, está quase pronto. Esta é a maior missão, prezados, do nosso santo irmão Aldo: preparar um povo para entregar para o reino dos céus. Por isso, prezados, eu lhes digo, vamos confiar mais, vamos ter mais fé, vamos trabalhar mais em prol do reino dos céus, vamos fazer o de melhor. Se eu posso ser o melhor pastor, que eu lute por isso. O reino dos céus está de braços abertos para me dar o de melhor. Se eu posso ser o melhor corista, vamos lutar por isso. Se eu posso ser o melhor músico, um melhor regente, um melhor obreiro, um melhor membro, vamos lutar por isso, prezados. Eu falei ontem, o maior presente que nós damos ao santo irmão Aldo e à Santa Avó Rosa é obediência.
É isso que eles esperam de nós. Vamos fazer. O reino dos céus espera de nós, prezados. O mundo está caminhando cada vez mais para o seu desterro. Milhares de anos atrás o apóstolo já dizia: o mundo jaz no maligno. Imaginem, prezados, nos dias de hoje. Tem um pastor de nossa igreja que ele é muito antigo, da época da avó. Ele disse que quando a avó estava no corpo, no início desta igreja, a avó disse assim: o mundo está tão difícil que hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Todos conhecem a história. Deus mandou enxofre do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Isso a avó falou lá nos anos 60. O mundo já está pior do que Sodoma e Gomorra. Imagine nos dias de hoje. Nós estamos aqui, podemos ser poucos, mas nós vamos fazer o diferencial. Deus escolheu cada um de nós para fazer o diferencial. E eu falei ontem, nesta igreja apostólica só vai salvar almas se nós fizermos a nossa parte. Nós temos que provar para o mundo que essa igreja é santa. Nós temos que provar para o mundo que a Santa Avó Rosa é o Consolador e que o Santo Irmão Aldo é o último pastor por excelência. Através do quê? Do meu proceder. A parte deles, eles fazem. Agora depende de nós. Por isso, prezados, fica o convite a todos. Vamos fazer cada vez melhor. Vamos humildemente na nossa vida mudar aquilo que está de errado, aquilo que está bom vamos melhorar, aquilo que eu deixei de fazer eu vou fazer, aquilo que eu deixei de falar que é correto eu vou falar. É isso que o reino dos céus espera de cada um de nós. A dedicação irrestrita ao reino dos céus. Assim, prezados, nós estaremos ajudando muito a Deus, os santos e anjos que compõem a nossa vida, a família apostólica. Amém.